bom dia. Olá, pessoal. Bom dia. Quinta-feira, 22 de março. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Um projeto aprovado no Senado inclui a atividade física como fator determinante de saúde. Você vai conhecer a exposição Gramática Urbana e ainda as notícias paralímpicas. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. Juros mais baixos e menos burocracia. Os consórcios imobiliários podem ser uma alternativa para quem sonha com a casa própria, Cláudia. Mas antes de contratar, é preciso conhecer melhor esses tipos de negócio. É isso mesmo. Para comprar um imóvel, o Ronaldo vendeu a casa que tinha e entrou num consórcio. Para mim foi um ótimo negócio. Eu entrei num consórcio com prazo de 120 meses, quer dizer, 10 anos, e tive a sorte realmente de ser contemplado logo no segundo ou terceiro ano. Há vários tipos de consórcio. O mais comum é a carta de crédito. São pagas prestações mensais até o término do contrato. Se a pessoa for sorteada, recebe o valor total antecipadamente. Quem participa de um consórcio também pode reduzir o tempo para receber a carta. Para isso, precisa ter dinheiro na mão e dar lances. O maior lance ganha. Consórcio não tem juros, mas possui taxas, fundo de reserva e seguro. Uma desvantagem do consórcio pode ser o tempo. Se você tem pressa e não tem dinheiro na mão para dar os lances, o jeito é esperar. Outra desvantagem é que com um boom imobiliário nas grandes cidades, as cartas de crédito oferecidas pelos consórcios não têm tido fôlego para acompanhar a escalada dos preços dos imóveis. Foi o que aconteceu com Roquelle. Entrou num consórcio há 6 anos e ainda não foi sorteada. A carta de crédito dela é de R$110 mil. Dinheiro que na época seria suficiente para comprar a tão sonhada casa própria. Seria. Hoje em dia, entrei num sistema mais tradicional, que é o financiamento, e pretendo utilizar o consórcio no final para abater o valor do financiamento e poder reduzir minhas prestações ou talvez o número de anos. No Rio, os imóveis valorizaram 15% de janeiro a dezembro do ano passado e 42% em 2010. Em São Paulo, o preço médio de lançamento de um apartamento de 2 quartos aumentou 112% nos últimos 5 anos. O valor final da carta de crédito que você recebe quando você é contemplado ou quando você é sorteado, ela é corrigida dentro do período que você entrou. Mas na maioria das vezes, devido ao boom imobiliário que está vendo e à supervalorização, ela não acompanha. Você pratica a atividade física? Se sente estimulado a fazer algum tipo de exercício? Um projeto aprovado no Senado inclui a atividade física como fator determinante de saúde. Isso pode fazer com que o governo crie políticas públicas para incentivar os brasileiros a se exercitarem mais. Quando você não faz exercício, normalmente você sente muitas dores, muita indisposição, e com você fazendo exercício, parece que os músculos relaxam, você tem mais vontade de andar, de trabalhar. Felipe quebrou o braço há uma semana, mas isso não foi motivo para desânimo, pelo contrário. O estudante conta que ao andar de patins, esquece o problema. Às vezes está doendo, aí você dá uma volta, dá uma distraída e logo passa. Um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional quer incluir na Lei Orgânica da Saúde a atividade física como fator essencial para uma vida saudável. Na prática, isso quer dizer que o governo poderá criar políticas públicas para incentivar os brasileiros a praticar exercício. Mas será que praticar atividade física sai caro? Tem gente que usa como desculpa a mensalidade alta da academia para não praticar exercícios. Mas este professor de educação física conta que tem jeito de deixar o sedentarismo de lado sem gastar nada. Para ele fazer uma corrida de rua, para ele fazer uma atividade onde é que é esse circuito inteligente, não paga nada, vai precisar simplesmente da disposição dele. Este cardiologista explica que doenças como diabetes e hipertensão podem ser evitadas com a prática regular de exercício simples, como uma caminhada durante meia hora por dia. São medidas que são fundamentais para a gente conseguir diminuir o risco das pessoas de terem essas doenças, né? Então, age na prevenção e também, quando a pessoa já tem essa doença estabelecida, ajuda no tratamento delas, né? Evitando as complicações como infarto, derrame. E para quem ainda não se convenceu que a atividade física é algo importante para a saúde, a história de Maria serve como reflexão.
Ela teve uma infecção na medula que reduziu os movimentos das pernas. Segundo a dona de casa, o médico disse que isso poderia ter sido evitado se ela não fosse tão sedentária. O recado que eu dou é para que as pessoas jovens, que seja não só os jovens, que corra atrás das atividades físicas para não chegar no ponto que eu cheguei. Agora a hora das notícias paralímpicas. Olá, bom dia. Faltam 5 meses para os Jogos Paralímpicos de Londres e os atletas treinam forte. E não é só aqui no Brasil. 7 recordes mundiais foram quebrados durante o Campeonato Australiano de Natação Paralímpica. Matthew Cowdery, que coleciona 8 medalhas de ouro em Paralimpíadas, bateu o próprio recorde mundial na prova dos 100 metros livre, classe S9, para atletas com dificuldades de locomoção. Com 23 anos, o nadador australiano baixou em 1 segundo o tempo de 53 segundos e 75 centésimos, conquistado por ele nos Jogos Paralímpicos de Pequim. É bom os brasileiros ficarem de olho. Até semana que vem. Canjica, leite de coco, leite condensado, pudim. A arte das ruas levada para as galerias. Assim é a exposição Gramática Urbana, que reúne trabalhos de 11 artistas brasileiros. Nas paredes que delimitam o espaço, a livre expressão da arte. O que parece apenas uma pichação, aqui se traduz em talento, em forma de protesto contra o vazamento de petróleo ou no intuito de revelar sensações, como nesta fonte com aroma de canela. É a Gramática Urbana em cartaz. São artistas que são egressos de uma série de pichações ou intervenções na cidade e usando o plano da parede ou a vida urbana, o caos urbano, como suporte para suas obras, né? Antônio já participou de eventos em cidades que são referência na arte, como Barcelona e Nova York. Mas foi nos muros pelas ruas do Rio de Janeiro que desenvolveu o trabalho. E se a intenção de um muro é segregar, para o artista, este é o espaço perfeito para compartilhar. Acho que é uma tradição de todas as civilizações, estarem desde os índios aos ancestrais, de estarem ali usando o muro como um muro, a pedra, ou qualquer superfície que eles tenham. O espaço comum. O espaço comum para retratar o que eles estão vivendo, né? Cada uma dessas letras aqui ajuda a formar um código exclusivo da artista que desenvolveu esse painel. São vários símbolos, como aqueles ali em cima, desvendados até hoje só por um matemático. Ideia de uma artista apaixonada pelas ruas. Esse código eu inventei ele quando eu era menina ainda, então eu tinha, 12, 13 anos, e eu tenho um irmão mais velho, e acabou encontrando uma vez uma agenda minha, tipo diário, né, onde eu escrevia coisas minhas, segredos e tal. E eu fiquei arrasada com aquilo, e aí eu comecei a inventar um jeito, né, que eu pudesse escrever as minhas coisas sem que meu irmão, sem correr esse risco, né, meu irmão chegar de novo e descobrir que, enfim, que eu era apaixonada por metade dos amigos dele. Na parede de 130 metros quadrados, expressões do que está no espaço urbano. O processo durou 1 semana. São 5 camadas de outdoors. É arte se sobrepondo à arte. Tem muita coisa aqui por trás. Eu acho que a ideia que eu queria passar era primeiro uma ideia um pouco de conteúdo, né? De você ter assim, atrás disso tem conteúdo. É um negócio diferente, né? A gente tem que tentar olhar e tentar ver com os olhos do artista, né? O que não é fácil. Anote aí, a exposição está no Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica, que fica na rua Luiz de Camões, 68, no centro do Rio de Janeiro. A entrada é de graça. O Jornal Visual está terminando. Obrigada pela companhia. Assista agora ao Repórter Brasil. Bom dia e até amanhã.